Boa noite, tudo bem? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Passando aqui para deixar um versículo para vocês que está em Atos 12, versículo 1, que diz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere e guardando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tensionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado num cárcere, mas havia oração insistente a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro. Desperta-te, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cingisse-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa, segue-me. Ou seja, depois da morte do Senhor Jesus, da ressurreição, então os discípulos continuou testemunhando de Jesus, testificando dele, pregando a palavra, falando do Senhor. Eles curavam, saiu curando, libertando as pessoas se convertiam, entregando a vida a Jesus. Então, para que o rei ficou assustado e começou a perseguir a igreja, começou a perseguir o discípulo do Senhor Jesus, Tiago e Pedro. Então a igreja não se calou. O que foi que eles fizeram? Se reuniu todos entre eles e começou a orar, pedir ao Senhor, clamou ao Senhor diante das tribulações, de maltratos que ele estava sendo. Foi perseguido, foi preso, acorrentado. E eles não desistiam. O povo não sabia que não podia fazer nada, porque foi o mandante do rei. Então o rei antigamente é que governava. Então eles não podiam fazer muito, não podia fazer nada, não podia recorrer a juiz, não podia recorrer a advogado. E o que eles fizeram? Foi orar, clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles. O Senhor jamais vai negar pedido de um justo. Então o povo fez isso, clamou ao Senhor, orou intensamente, pedindo ao Senhor providência. O Senhor deu providência, mandou um anjo, e o anjo quebrou as correntes. Então Pedro estava acorrentado. A Bíblia diz, deixa bem claro aqui, tinha 4 soldados perseguindo. Então 4 para ele, 4 para Tiago. Então o povo foi orar e ouviu. Então, qual é o seu problema? Qual é a perseguição que você está passando, amados irmãos? Então, você não fica aí de braço cruzado, lamentando, chorando, murmurando,
Clama ao Senhor que Ele vai te ouvir. É o que nós devemos fazer. Aí pega essa palavra para o dia de hoje. Não tem Herodes, não tem perseguição que vence um adorador, que vai vencer o Senhor Jesus, porque maior é que está em nós, é Jesus. Então, como é que você vai conseguir vencer essa luta, essa tribulação que você está vivendo hoje? Perseverando, orando, buscar e confiar no Senhor Jesus, ter fé que Ele vai resolver sua causa, Ele vai resolver seu problema. Então, não tem ninguém que seja que perseguir você. A luta é grande, mas o nosso Jesus é maior, é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. O que Ele foi aqui antigamente, Ele continua sendo hoje. Basta você crer. E como é que eu vou crer? Não é você ir para casa de pai de santo, tomando banho de ebó, ir para espírita, pedindo direção a eles. Não, é clamando por Senhor Jesus, é orando intensamente, jejuar, como esse povo fez aqui. Eles clamaram pela libertação de Tiago e Paulo, e ele conseguiu sair, porque imagine você estar preso numa cadeia cheia de guarda, te velando, sentinela de dia e noite, e você acorrentado, nada pode fazer, oh glória, sendo preso injustamente só por causa do evangélico, porque ele pregou o evangelho, que ele falou a verdade, que o povo se convertesse, que o povo entregasse a vida ao Senhor Jesus. Então, antigamente era assim, ele levava a palavra para as pessoas se arrependiam automaticamente dos seus pecados, que era envolvido com o Espírito Santo, era tocado pelo Espírito Santo, porque as pessoas queriam, estavam com sede do Senhor Jesus. Então essas pessoas que foi liberta, foi curada, muitos aqui era coxo, era doente, cheio de enfermo, endemoniado, então ele expulsava através de quem? De Jesus Cristo, de Jesus. Por ele pegar a palavra, falar a verdade, ele foi preso, foi perseguido, a igreja foi massacrada nessa época. Muitos irmãos eram jogados na fogueira para queimar vivo, injustamente, sem fazer mal a alguém, só por o amor do Senhor Jesus. E Jesus disse: aquele que negar a si mesmo e viverá comigo, jamais ele te negará, jamais ele lançará você fora, porque ele viveu para Cristo, pregou o evangelho, fez cura, libertação. Imagina a pessoa demoniada, a pessoa de enfermo, pessoas cegas, pessoas coxas. Então tudo ele fez através do Senhor Jesus. Então ele estava cheio do Espírito Santo e ninguém calava ele, ninguém calou, ninguém parou, nem mesmo Herodes conseguiu prender ele, calar ele, porque lançou ele na cadeia para que ele calasse e não falasse mais de Jesus, que ele negasse. Então, meus amados irmãos, nós não devemos calar, nós não devemos se intimidar com esse tipo de perseguição. Então, foi o que Pedro fez, mas Tiago, os discípulos de Jesus, ele não negou a Jesus. Ele foi testemunho de Jesus. Ele viu o que Jesus fez. Ele criaram em Jesus. Então, o que é que você está? Qual é o seu problema? Qual é a perseguição? Pode ser só você em sua casa é evangélico, serve ao Senhor, e sua família está te perseguindo, está te maltratando. Mas olha para Jesus, pede Ele força, que Ele restaura as suas forças, pede Ele seguimento, pede Ele sabedoria, que é duro, não é fácil, mas com Jesus, oh glória, bota na mão de Jesus, que Ele pode tudo. Agora nós tem que crer e ter fé. Tem que ter fé, não pode desistir, não desista da tua família, que o diabo usa eles para te perseguir, dizendo que você não é um Zé Ninguém, que você fala coisas que você não quer ouvir. Então só ore por eles, está precisando de oração,
Qual é a sua perseguição? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Então não desista, persista. Faz como esse povo fez, como Pedro, Tiago. Ele não desistiu. Ele foi começar a orar, clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu, mandou o anjo. Então, nada pode com o Senhor Jesus, que ele já venceu, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Para quê? Por que ele passou por isso? Para que eu e você seja salvo. Então, é o que você deve fazer, é insistir. Você está orando pela sua família, parece que não está acontecendo nada. Quanto mais você ora, sua família está nos caminhos tortuosos, parece que Deus não está ouvindo, mas há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Deus vai ouvir, Ele está preparando. Aí quanto mais você ora, as pessoas, alguém da tua família pode estar enfiado mais ainda em macumba, tomando banho, e você orando, e você não está vendo resultado, está querendo desistir, não desista. Não desista. Olha o que esse povo fez, a igreja fez, imagina aí. A pessoa sendo preso, algemado, acorrentado e sendo com uma pessoa só, imagine como se ele fosse o pior ladrão do mundo. 4 soldados para fazer sentinela para ele não sair. E o que Jesus fez? Libertou. Jesus tirou ele. Então, se sua família está acorrentada ao diabo, está na prisão, mas Jesus é maior, Jesus pode salvar a sua família, meus amados irmãos. Não adianta. Não adianta eles quererem ir para casa de macumba, fazer banho, fazer despacho para libertar dos problemas que eles sabem que não vai conseguir. A cada dia fica mais angustiado, mas a cada dia fica mais triste. Nada resolve. Dá um paliativo ali pensando que é os banhos que está tomando, mas é sua oração fazendo efeito. É Jesus. Jesus está trabalhando, mas ele só responde na hora que ele quer, quando ele quer. Não é nesse meu tempo, nem no seu. Tem que descansar, você tem que dar o problema para Jesus, deixar que ele resolva, não pega de volta. Reclamar e descansar, há tempo para tudo. Então, meus amados irmãos, olha o que esse povo fez aqui. A igreja clamou, a Bíblia diz. Eles clamaram, clamou, e Jesus ouviu o seu clamor e mandou providência. Então, a palavra de hoje é: Jesus tem providência para a tua vida. Então, não desista, não fica triste, se anime, tenha bom ânimo. Jesus disse: tem bom ânimo que eu venci o mundo e vós vencerá. Você só vence se você se arrepender dos seus pecados, entregar a vida ao Senhor Jesus. Não adianta você pedir intermédio para o santo, nem pastor, não. É você que tem que tomar a decisão. Somos nós que tem que tomar essa decisão. Se você quer que Jesus resolva os teus problemas, se converta, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ainda há tempo para você. Então não desista. Faz como esse povo fez. Então não adiantou o rei mandar prender Tiago e Pedro, que ele não desistiu, ele continuou a caminhada com Jesus. Ele continuou. Começou, eles oraram e Jesus ouviu. Então não adianta. O que Herodes queria, imagina aí o que Herodes queria fazer aqui com Pedro e Tiago. Não acerta matar, mas ele não conseguiu, porque Jesus impediu, que ainda não é o tempo. Então há tempo para plantar e há tempo para colher. Então descansa teu coração no Senhor Jesus. Você pode estar passando hoje por atribulações, perseguições, as pessoas fingir que não te conhecem, passa, perdoa elas, ore por elas.
Jesus, a Bíblia manda que nós perdoamos nossos inimigos, que nós oramos por eles. Às vezes essa pessoa está passando por problema também. Tem gente que não sabe passar por problema, acaba descontando pessoas que não tem nada a ver. É o ser humano. Nós somos um pedaço de carne podre, um ser humaninho. Então, é só clamar, orar, pedir ao Senhor paciência, espírito de sabedoria, de bom ânimo que Ele te dá. Ele restaura nossas forças a cada dia. Você pode estar cansada, mas pede, Senhor Jesus, me ajude, me socorre. A gente não pode tudo, mas Jesus pode. Ele pode, só Ele, só Ele. Jesus é bom ao tempo todo, meus irmãos. Essa é a palavra, meus amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.